paz, queridos, esteja com todos vocês que nos acompanham nessa noite de quinta-feira, essa reflexão nossa de cada dia. Deus te abençoe e Deus te guarde ricamente, ainda que você está na sua casa, no seio familiar, junto com a família ou sozinho, não importa. Entenda que Deus está presente com você, está pronto a te perdoar, ajudar, a transformar a sua vida e para que você tenha dias melhores sobre a sua vida. Amém? Queridos, quero orar antes de iniciarmos a reflexão nossa dessa quinta-feira à noite. Eu quero orar com você e pedir que Deus te abençoe, te guarde e abre o nosso interior, o nosso coração, a exposição da tua palavra, né? Vamos orar? Pai bendito e amado, eu te agradeço pela oportunidade bendita, Senhor, de estarmos juntos nesse culto com a intenção de te louvar, te agradecer, te exaltar, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu suplico a tua boa mão sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse irmão, esse amigo que nos acompanha, Senhor. Oh Deus, tu sabes quais são as reais necessidades deste coração, Senhor. Visita cada um, Pai Santo, conforme a necessidade de cada pessoa, Senhor, em particular, Senhor. Alguns clamam por respostas, alguns clamam por uma oportunidade de emprego, alguns clamam, Pai Santo, por saúde, alguns clamam, Pai Santo, por consolo em seus corações. Querido Deus, visita cada um, Senhor. Aqueles, Pai Santo, que estão com os corações apertados, trazendo à memória, Pai Santo, algum parente distante, que está enfermo, que está em perigo, Senhor. Oh Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor, vá ao socorro, Senhor, vá ao socorro, Pai. Agora, Deus, nós queremos te pedir, Pai Santo, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, através da tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que é a semente boa desta noite, para que seja semeado no meu coração, e que haja, Pai Santo, uma transformação, haja, Pai Santo, a germinação da sua palavra em minha vida e na vida de cada pessoa, e que esse fruto seja fruto de bênção, fruto de paz, fruto de transformação de vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero ler com você, queridos, Gênesis capítulo 3, aqui no início, o livro dos começos, né? Esse capítulo 3 fala sobre a queda do homem, né? E vamos ler. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Veja que a mulher agrega aí uma sentença: nem tocareis. Não havia essa orientação. Então, agregar uma coisa, falar uma coisa que Deus disse e Deus não disse, já é erro, já é pecado, já é o caminho da ruína das nossas vidas, né? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Veja aqui, meias verdades. O que Satanás, o que a serpente disse à mulher, que eles não morreriam e que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E efetivamente foi isso que aconteceu. Imediatamente após comer o fruto da ciência do bem e do mal, a mulher não morreu fisicamente, nem o homem, né? Olha só como que é perigoso, como que é perigosa a mentira, a meia-verdade, né? Como são perigosas as meias-verdades. Então, não houve uma morte física, mas a partir daquele momento houve a morte espiritual. Veja como o inimigo é sagaz, como o inimigo trabalha na vida do homem, né? Não, é verdade, aconteceu, olha, o que fulano falou aconteceu, isso não é todo mal, né? Mas a partir daquele momento, a raça humana estava absorvendo
todo o mal, a morte eterna, a separação eterna de Deus, sabe? Isso que é importante que nós entendamos, porque se nós lermos, se a nossa consciência foi uma leitura linear do processo aqui, nós vemos que o que Satanás falou, o que a serpente falou, aconteceu. Eva comeu, deu ao marido, e os olhos foram abertos, e eles tiveram assim conhecimento do bem e do mal, né? A partir daquele momento, a inocência da alma humana foi afetada, foi contaminada pelo pecado, porque a partir daquele momento eles começaram a perceber algumas coisas em seus corpos que até então eles não percebiam. Então continua o seguinte: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e era árvore de desejar para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Aqui não está claro se foi imediatamente que ela comeu e já deu para o marido, ou ela comeu e teve todo esse processo de abertura dos olhos e toda a percepção da morte eterna, da morte pelo pecado na sua vida, e ela guardou aquilo com ela, e de uma maneira assim, sagaz, não sei, isso é colocação minha, ela esperou o marido chegar para apresentar, não, come, né? Não sei. Aqui o texto imediatamente fala que ela comeu e deu ao marido comer, mas nós não podemos afirmar que Adão estava perto e automaticamente comeu, né? Dá a entender aqui que ela comeu e aguardou a chegada do esposo e falou: olha, come, é bom, e ela já estava com os olhos abertos, sabendo o que era certo e o que era errado, né? Então veja que há todo um processo de ser entendido aqui. Abriram-se então os olhos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor. Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim se esconderam. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, eu comi. Até aqui. Se fôssemos dar um tema a essa palavra nossa, seria folha de figueiras, né? Folha de figueiras. Em folha de figueira está o paliativo da raça humana para problemas pétreos, problemas importantes, problemas destruidores, né? Doenças destruidoras, pecado. Então a raça humana acha para si paliativos, e não aquilo que é permanente, não aquilo que é efetivamente que cura, que transforma, não aquilo que realmente é um remédio. Então nesse texto nós vemos que o homem, Adão e Eva, eles usaram alguns paliativos para tentar resolver um problema acontecido alguns minutos atrás, né? Por falar em paliativo, lembro uma vez que eu ouvi um primo dizer o seguinte: olha, para dor de dente não tem nada melhor do que cravo. Então você mascar cravo é como se fosse um anestésico. Inclusive aquela massinha que se põe no dente quando se faz uma obturação é a base de cravo, aquele anestésico, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E certa madrugada eu acordei com uma dor de dente terrível, e eu lembrei disso, né? Corri lá ali no armário da minha mãe, né? E achei ali uma caixinha ali com um saquinho com cravo, e coloquei na boca, comecei a mascar aquilo, e mascava e não adiantava nada. Adormecia um pouquinho a minha língua só, e aquela coisa ardida, né, do cravo da Índia, né? E nada, não resolvia. Aí eu vi que o paliativo não resolveria para aquela doença, aquela dor de dente, na verdade, né? Então não era o remédio adequado.
Aí eu anelava ansiosamente pelo romper do dia, pelo o alvorecer, para buscar ali a ajuda do dentista, para administrar o remédio correto, fazer a obturação, o serviço correto para resolver aquela dor de dente, né? Aqui, nessa folha de figueira, também tem essa intenção paliativa para uma coisa que não se resolveria dessa forma, E toda vez, olha só, e toda vez que nós colocamos paliativos para os nossos pecados, para os nossos erros, algumas coisas acontecem. Primeiro acontece essa questão aqui de tentar fugir de Deus, né? O Adão diz o seguinte, que Deus pergunta onde ele está escondido, e ele fala: ó Senhor, nós escondemos o Senhor porque nós ouvimos o Senhor andando pelo jardim, nós nos escondemos porque nós estávamos nus, né? Então a primeira coisa que a gente faz, quando o nosso erro, quando a nossa gravidade, quando o nosso pecado, quando a nossa enfermidade da alma, do caráter, da consciência é aberta, essa ferida, e quando nós tentamos tratar com medidas paliativas, a primeira coisa que nós fazemos é fugir da presença de Deus. É como se fosse possível, né? Esconder da presença de Deus. Falamos sobre isso quinta-feira passada, quando o Jonas tenta fugir da presença de Deus, né? Como se fosse possível. Então, quando eu uso paliativos para os meus pecados, para os meus erros, em qualquer esfera, a primeira coisa é fugir da autoridade, sabe? É fugir da autoridade divinal, é fugir da autoridade paternal, maternal, patronal, é fugir das autoridades constituídas no nosso país. Então, toda vez que nós fazemos um erro e tentamos colocar paliativos, a primeira coisa é isso. E efetivamente, uma outra coisa acontece nós sabermos que o paliativo não resolve. Apesar de tentar fugir, apesar de tentar se cobrir com a folha de figueira, mas havia um desconforto, porque a partir daquele momento a mente de Adão e Eva, a inocência acabou, e eles sabiam que estavam nus e tiveram vergonha dos seus corpos. Até então era algo inocente, agora eles tinham vergonha, né? Então o paliativo, ele não diminui, não arrefece, não minora a nossa vergonha, a nossa nudez. O paliativo não resolve, né? Por isso que, se resolvesse, eles estariam compostos diante de Deus, né? A consciência limpa. Não, o paliativo não resolve. Malemar esconderam as vergonhas deles, né? A nudez, os órgãos genitais, mal cobriu, mas havia consciência do erro, o coração doía, porque a partir de então o coração começou a sentir o que é a morte pelo pecado, o que é a morte da alma, né? O que é saber que nós magoamos e desobedecemos a Deus. Então, o paliativo não resolve essa questão. O paliativo não resolve a questão moral, o paliativo não resolve a questão ética, o paliativo não resolve as questões espirituais. Não resolve, né? A terceira coisa que acontece quando o ser humano tenta utilizar paliativos para aquilo que é pernicioso, para aquilo que é errado, para aquilo que é pecado, para aquilo que é mal, a terceira coisa é o fato de as argumentações e as acusações começam a existir na família, no grupo, dentro da igreja. Dentro da igreja também pode acontecer as acusações. Perceba você que Deus, como Pai, um Pai amoroso, um grande instrutor, Deus como o maior educador, ele pergunta: o que aconteceu, né? Por que vocês comeram? Adão, você comeu da árvore que eu mandei que não comesses? Aí, diante dessa interrogação de Deus, começa a acusação. Veja só, Adão fala: olha, a mulher que o Senhor, a esposa que o Senhor me deu,
ela deu e eu comi. Perceba você que quando nós usamos paliativos, né, o verniz do respeito, o viés ou a consciência da autoridade começa a se quebrar. Adão de alguma forma tentou colocar Deus dentro do erro, do pecado dele. Uma mulher que a esposa que o Senhor me deu, né? Começa a acusação. Da mesma forma, olha só, Adão ele faz uma argumentação onde ele colocava Deus e Eva para dividir o peso do pecado dele. Como que pode, né? São paliativos que nós fazemos. A mulher que o Senhor me deu, essa daqui, tua esposa, ela fez com que eu comesse, ela me deu, eu comi. Olha, isso começa a intriga, quando o paliativo, quando não é administrado o perdão, o remédio correto para o meu erro, para o meu pecado, sabe? Quando a minha consciência não é lavada, não é transformada, quando o meu coração não é purificado por algo maior, por algo permanente, verdadeiro, essa acusação é real, né? Quantas vezes, de alguma forma, nós intentamos algumas frases, algumas sentenças desse jeito, né? Pô, Senhor, isso aconteceu, mas olha, também, Senhor, o Senhor colocou isso na minha vida, o Senhor me fez assim. Oh, Senhor, eu sou assim, olha, onde é a família que eu nasci? Se eu tivesse nascido em outro lugar, né? Olha a situação que eu estou. Poxa, Senhor, mas eu fiz isso, né? Porque aconteceu isso comigo. Será que o Senhor não viu isso? Onde o Senhor estava quando estava acontecendo assim, assim, assado? Sabe? Toda vez que nós fazemos isso, nós queremos colocar Deus dentro das mazelas humanas. Acima de tudo, nós queremos colocar Deus como responsável pelas mazelas humanas, pelos erros humanos, pela maldade humana, pela maldade, pelos olhos acusadores humanos. Nós queremos tornar Deus responsável. De alguma forma, Adão tentou fazer isso. Mas o paliativo ele vai continuando, essa atmosfera de acusação, quando o remédio é paliativo, vai caminhando. Aí e Deus fala para a mulher, né? Por que você fez isso? Né? Por que você fez isso? Você fez dessa forma? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Aí respondeu a mulher: a serpente me enganou. E veja aqui que não tem nenhum homem, nenhuma mulher de responsabilidade para dizer: eu errei, Senhor. Eu errei. Eu errei, né? Eu me enganei, me deixei a levar, mas a responsabilidade é minha. O homem não fez isso, né? Agora a mulher olhando para o homem. Se o homem, o primeiro criado, Adão, ele jogou a responsabilidade em cima de mim e de alguma forma tentou incriminar Deus, eu também vou fazer a mesma coisa, né? Se ele é o cabeça, ele é o varão, não, então, foi a serpente, aí ó. Isso aí, ó, né? Foi o diabo, né? Sabe? Às vezes nós ouvimos a seguinte frase assim: existe certos pecados que nós falamos, certos erros, pecados, nós falamos assim, o diabo atentou, né? E muitas vezes o diabo não tem nada a ver com isso, né? Nós usamos essa frase, né? A verdade é que a palavra de Deus diz que o pai da mentira, né, é o diabo, e todas as ações maléficas neste mundo é incentivado pelo inimigo, mas que o ser humano tem uma boa cooperação e permite deixar-se alinhar em seu coração o mal, sim, o ser humano faz, o ser humano é responsável, né? As maquinações, os pecados, a palavra de Deus fala, né, que os pecados, os homicídios, os latrocínios, os adultérios, de onde provém? Provém do coração do homem. Nós aninhamos aqui dentro, nós materializamos aqui dentro. A vontade, o desejo, a volição de fazer vem aqui dentro e depois vai para a mente, forma a consciência da consciência, né, do pecado, e depois nós executamos e damos forma ao pecado. Então, o erro começa aqui. Eva teve o desejo de ser igual a Deus, né? O desejo luciferiano, porque Lúcifer também, algumas eras lá atrás, ele desejou ser igual a Deus,
Então, quando o remédio é paliativo, isso que acontece, um empurra para o outro, as acusações acontecem. Talvez essa seja a realidade na sua família, no seu casamento, um acusando o outro, sabe? Um acusando, um apontando o dedo para o outro. Foi você que fez isso, foi você que fez aquilo. Não, eu fiz isso porque é assim, assim, assado. São remédios paliativos administrados em cima dos nossos erros, que precisam de algo permanente, de algo real, de algo verdadeiro, de algo restaurador, Aí, o último a ser culpado no processo foi a serpente, né? Então Deus olha para a serpente e fala assim, olha, Deus já não pergunta, Deus já dá sentença para ela, a serpente, né? Você, por ter feito isso, você rastejarás pelo chão, comerá pó o resto da sua vida e será o mais odiado de todos os animais, né? Então disse o Senhor à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Então muda aí a estrutura, muda a forma da serpente e a partir de então a serpente começa a rastejar, comendo pó e sendo odiada entre os animais domésticos e entre os animais selváticos, né? Mas, olha só, nós estamos falando de remédios paliativos. A folha de figueira não foi capaz de esconder a nudez, a vergonha do homem, não foi capaz de resolver o problema da consciência e do coração que pecou, que errou. A folha de figueira não foi capaz de trazer uma pacificação entre o homem e a mulher. Houve um ambiente ali de discórdia, de acusação, né? A folha de figueira fez tudo isso, né? A folha de figueira, ela demonstrou que o homem ele é insuficiente para cobrir os seus próprios pecados, os seus próprios erros. A ação humana é insuficiente para pacificar a alma do ser humano. Então veja só, aí no versículo 21 de Gênesis capítulo 3 diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Sabe, para resolver a vergonha humana, foi removida as folhas de figueira de Adão e Eva, e Deus matou, imolou um animal, sangue derramado. Primeiro sangue derramado no jardim do Éden, e com esse sangue, com esse animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado, que não tinha nada a ver com o engano, esse animal inocente derramou sangue, e com a pele deste animal, Deus fez uma vestimenta para Adão e para Eva e os vestiu. Perceba você que o texto está a nos dizer que Deus os vestiu, sabe? Deus não fez um processo pela metade, matou o animal. Agora, Adão, você vai pegar a pele desse animal e vai fazer uma vestimenta e vai se vestir. Não, e nem Deus só orientou, então você vai pegar um animal, você vai matar, vai imolar, vai curtir essa pele. Não, Deus ele foi plenamente atuante. Deus ele agiu de maneira integral no erro, pacificando assim a vida de Adão e Eva, resolvendo o problema do pecado, a vergonha do pecado, da nudez da alma de Adão e Eva. Então Deus matou o animal e os vestiu, e dessa forma, dali para frente, você não verá mais Adão acusando a mulher. Foi essa aí que já me deu. E você não verá mais a mulher jogando a responsabilidade em outras pessoas. Aqui nós vemos que eles saem do jardim do Éden, formam família, vivendo as dificuldades da família, Adão trabalhando, lutando a terra. A partir de então a terra começa a produzir ervas daninhas, pragas e um trabalho árduo. A partir de então a Eva começa a dar à luz com dores multiplicadas para o parto. Mas apesar dessas dificuldades, nós vemos a formação da família, sendo montada, sendo transformada, e nós não veremos mais diálogos de acusação com
Adão contra Eva, Eva contra Adão. Não houve mais isso, não houve mais isso. Né? Sabe por quê? Porque Deus administrou o remédio perfeito, matou um animal inocente para que a vergonha do erro, do pecado cometido por Adão e Eva fosse sanada. Da mesma forma, meu querido, a nudez da nossa alma, a vergonha da nossa consciência, o nosso coração ferido de uma doença eterna, uma doença tremendamente maléfica que é o pecado, tudo isso é sanado, é curado pelo remédio permanente do sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, que lá na cruz do Calvário morreu e verteu sangue para cada um de nós. É este sangue, é este Cordeiro Imaculado de Deus, na nossa época, no nosso tempo, é Ele que remove toda acusação do diabo contra as nossas vidas. É Ele que cobre as nossas vergonhas. É Ele que traz vida à alma mortificada pelo pecado. É Ele que faz isso. Então, meu querido, eu quero dizer para você, nesta noite de quinta-feira, que o Senhor Jesus perdoa o seu pecado. Ele é o remédio permanente. Ele é o verdadeiro remédio para curar os nossos pecados. Talvez o seu coração, a sua consciência, você está com vergonha de você mesmo, daquilo que você fez, daquilo que você pensou, das suas ações, e você está com medo de ser descoberto. Eu quero dizer que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Deus conhece o que você fez, Deus sabe. Mas este não é um tempo de acusação, é um tempo de perdão, é um tempo do remédio abençoado, permanente de Deus, que chama Jesus Cristo de Nazaré, sabe? Ele quer derramar sobre a sua vida o bálsamo da vida, da transformação, de renovo, sabe? O João Batista, olhando para Jesus, diz o seguinte: eis aí o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, Ele quer cobrir a sua vida. Esse frio na sua alma, Jesus quer aquecer, sabe? Essa consciência pesada, o Senhor Jesus quer trazer a leveza da pacificação da paz dele, sabe? 1 João diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo, o remédio eterno, permanente, perfeito para os pecados da alma humana, está à sua disposição. Você entendeu essa palavra? Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a próxima oportunidade, na graça do Senhor Jesus.